aqui é o Everton, estamos aqui para mais um Astral da Semana, dessa vez de 30 de maio, semaninha de 30 de maio a 5 de junho. Semana de Lua Minguante, no dia 2, na quarta-feira, entrando Lua Minguante às 4h26 de Brasília. Nós temos aí essa semana, né? Começamos essa semana com 3 planetas retrógrados. Mercúrio entrou retrógrado no sabadão passado. Saturno também entrou retrógrado na semana passada e Plutão já estava retrógrado. Estamos aí com essa tríade retrógrada, né? Everton, o que isso interfere? Interfere que a gente fica um pouquinho mais inconsciente das atividades relacionadas a esses planetas. Atividades relacionadas à nossa parte mental, intelectual, né? Às questões estruturais, às questões socioeconômicas e aos nossos processos de transformação. Tendo em vista o contexto coletivo de pandemia, né, eu acredito que esse é o momento onde as sociedades que já avançaram no seu processo de vacinação estarão lidando com os desafios desse retorno, e as sociedades que não avançaram, como o Brasil, né, a gente vai ter aí uma janela difícil, né, ainda lidando com muitas mortes. Nessa semaninha a gente tem aí 2 eventos bem importantes, que é a entrada de Vênus em Câncer. Então Vênus sai de Gêmeos e entra em Câncer. A Vênus em Câncer é uma Vênus forte, é uma Vênus peregrino, quando o planeta ele não está num signo que ele rege, num signo que ele está exaltadão, num signo que ele está diminuído, ou num signo também que se chama de exílio, oposto ao seu domicílio. São 4 aí possibilidades para os planetas estarem mais ou menos ativos. Quando ele não está em nenhuma dessas 4 possibilidades, a gente chama de peregrino. Essa é uma Vênus peregrino, ela está ali entrando em Câncer, mas é uma Vênus forte. E a gente também tem o passo de Netuno nessa semana. Netuno estava um tempão, né, naquele 22º grau de Peixes, e ele ingressa essa semana no 23º grau. Alguns aspectos também influenciam fortemente essa nossa semana, né? A gente está sobre a égide do aspecto entre a quadratura entre Saturno e Urano, né, que é a passagem difícil, desafiadora do velho para o novo. A gente está sobre esse aspecto aí, tá? Só que assim, Saturno ficou retrógrado no 13º grau de Aquário. Urano entrou no 12º grau de Touro há 2 semanas atrás. Então, Urano ele vai chegar, né, aonde está Saturno. Vamos ter a conjunção exata aí. Esse é o momento aí mais desafiador dessa transmissão aí do velho para o novo. Um momento que assim, para mim é um divisor de águas, né? Um momento em que esse encontro acontecer. E a gente está ali, né, nas semaninhas que estão antecedendo esse encontro, tá? Então a gente está sobre a égide desse aspecto. Mas os aspectos exatos que vão estar mais influentes aí pra gente é um trígono entre o Sol e Saturno. Isso fortalece ali a economia, uma retomada aí das atividades econômicas, né? Ela fica exata, esse aspecto fica exato na sexta-feira, mas de quinta a sábado está operante. É um bom momento para a gente trabalhar simbolicamente a nossa relação com as autoridades, com o pai e com a mãe, mas em especial com o papai, tá? A gente tem aí também, a gente já estava vivendo ali aquela quadratura entre Mercúrio e Netuno. Ela fica mais forte, exatona na sexta e no sábado, mas desde a semana passada, quando Mercúrio entrou em movimento retrógrado, né? E agora Mercúrio entrou em retrógrado no 24º grau de 24º grau de Gêmeos. E Netuno estava no 22º grau de Peixes. Né? Netuno vai para o 23º grau de Peixes e Mercúrio vai para o 23º grau de Gêmeos. Então vamos fazer uma quadratura exata mais forte ali de sexta a sábado. Questões hidráulicas, decepções, mentiras, ilusões, fake news, um monte de coisa aí problemática. A parte, né, o Mercúrio está retrógrado, já atrapalha negociações, essa parte elétrica e tudo. A parte hidráulica também vai entrar na jogada por conta de Netuno. Cuidado com as águas de modo geral, com os mares, cuidado. Nós vamos ter um aspecto muito favorável aí se formando, que é o trígono entre Júpiter e Vênus.
de quinta a sábado, ó, ótimo momento de pedir um aumento, ótimo momento de tentar a fezinha na loteria. Essa combinação é conhecida como os dois benéficos da astrologia, Vênus e Júpiter. Quando uma pessoa tem essa combinação harmônica no mapa, sempre é bom, a pessoa sempre é sortuda. Sabe aquelas pessoas viradas para a Lua? Então, é isso aí, é um Vênus-Júpiter bem favorável, tá? Então é bom para a gente expandir os nossos negócios, é um momento de investir no marketing, é um momento de investir nos próprios negócios, especialmente aqueles negócios ancorados nos nossos sonhos e desejos, né? A gente tem também aí a semana inteira mais forte, a partir de terça-feira mais forte ali, o trígono entre Marte e Netuno, aí é aquela imagem que eu falei na semana passada do guerreiro, né, interior, daquele indivíduo que é pronto para ação, mas se conecta com a espiritualidade antes de agir. Essa é a chave, tá? E a gente vai ter uma configuração muito tensa a partir de quarta-feira, que é uma oposição entre Marte e Plutão. Gente, isso é muita tensão. Tensão psicológica, propensão à compulsão, propensão a fazer merda, perigo de assalto, perigo de assassinatos, crimes, ruim, perigoso, erupções, turbulência. Então é bem perigoso a partir de quarta-feira, tá? Se arma esse aspecto e vai ficar na semana aí. Agora vamos fazer um briefing da semana de domingo a sábado, domingo dia 30, sábado dia 5. No domingão, dia 30, Lua entra em Aquário. Estava em Capricórnio no sábado, entra em Aquário no domingo. Marte, que estava no 21º grau de Câncer no sábado, entra no 22º grau de Câncer no domingo. E Netuno faz o seu passo, faz o seu movimento já lá no domingão, dia 30, para o 23º grau de Peixes. Né? A gente tem também Lua fora de curso. A Lua fora de curso tinha entrado no sábado e ela vai no domingo até 1h06 da manhã de domingo. Lembrando que a Lua fora de curso é quando a Lua está ali para saindo de um signo para entrar no outro, ela fica um tempo sem fazer aspectos com ninguém. Esse tempo que ela fica sem fazer aspectos com ninguém, ela meio que dá uma zicada. E aí os favoritos se invertem. Aí a gente não deve fechar negócios durante a Lua fora de curso, tá? Assinar contrato, nada disso. Segundona, dia 31, nódulo entra em movimento retrógrado, seu movimento normal, ele estava direto, vai para movimento retrógrado. Terça-feira, dia 1º, Marte pula para o 23º grau de Câncer. A gente tem Lua fora de curso das 3h15 da manhã às 6h09 da manhã. Quarta-feira, dia 2, Lua pula para Peixes, né? A gente tem Marte em 24º grau de Câncer, pula para o 24º grau de Câncer, né? É o dia que a gente tem a entrada da Lua minguante, lembrando, 4h26 de Brasília. Quinta-feira, dia 3, Vênus entra em Câncer, né? Muda o paradigma afetivo. Estava ali em Gêmeos, né? Sociabilidade, desejo de sociabilidade, desejo de comunicabilidade, mas aquela coisa mais superficial geminiana, né? Pulando de galho em galho. Mesmo quando o desejo de compromisso muda, desconfigura, ela vai para Vênus, ela vai para Câncer. Em Câncer, ela vai para um terreno mais emocional e mais propenso ao comprometimento, por assim dizer. É uma Vênus mais romântica, uma Vênus adora essa passagem dela por Câncer, tá? Vai por mim. A gente tem Lua fora de curso também, das 8h11 da manhã às 15 horas. Sexta-feira, dia 4, Lua pula para Áries. O nódulo volta para o movimento direto, ele sai do movimento dele normal, que é retrógrado, e entra em movimento direto, tá? Dá uma punheta esse nódulo, né? E aí a gente tem Mercúrio indo para o 23º grau de Gêmeos, fez a quadratura exata com Netuno, né? Então, um momento mais complicado para essa parte eletrônica e hidráulica. E no sábado, na sexta-feira, dia 4, a gente tem ainda também Marte pulando para o 25º grau de Câncer. Sabadão, fechando a semana, dia 5, apenas e tão somente Lua fora de curso das 19h48 horas até domingo, dia 6, às 2h47 da manhã. Então, a partir das 7h50 da noite de
Sabadão, né, lua fora de curso até o domingo, 2h47 da manhã. É isso aí, gente, vamos aprofundar essas posições. Então, meus queridos, estamos olhando para a nossa semaninha de 30 de maio a 5 de junho, né? Então vamos ver aqui a posição dos astros. O Sol começa a semana no 8º grau de Gêmeos e chega sábado em seu 14º grau. Então está iniciando a semana, ingressando no segundo decanato geminiano, regido por Mercúrio e Vênus. Né? Fica nessa regência aí um tempinho. Já estamos na égide ainda da retomada das atividades sociais e econômicas, que estão acontecendo de forma equilibrada nos países que investiram na ampla vacinação, trazendo esperanças para todos nós. A gente está olhando, estou olhando lá para meus clientes nos Estados Unidos com inveja. Embora aqui a gente esteja lidando com uma realidade caótica, que, né, ao invés de trazer esperança, está trazendo a terceira onda do Covid. É crucial mantermos nossa atenção e evitarmos deslocamentos desnecessários. Todas as semanas tem um cliente chorando a morte de um ente querido. Estamos vivendo um momento delicado, ainda que muitos já tenham se vacinado. Vamos respeitar os protocolos, pois respeitá-los significa respeitar a vida. Mas, acima de tudo, devemos aderir francamente à vacinação, pois somente a vacinação vai trazer a retomada da nossa vida social como um todo, né? Econômica e social. Está todo mundo esgotado disso, com esse processo, mas a gente está lidando com o cavaleiro do apocalipse, é a peste. Né? E sendo assim, a gente tem que usar todas as estratégias possíveis, né, para evitar propagar ainda mais essa doença. Diferente do que, seguindo o exemplo diferente, né, do nosso presidente psicopata. A Lua transita nesta semana de Aquário a Áries, ingressando quarta-feira, dia 2 em Peixes, chegando sexta-feira em Áries. Nessa fase entramos na energia limitadora, reservada e curadora da Lua minguante, que inicia quarta-feira, dia 2, às 4h26 de Brasília, como já falei. Óbvio, ululante, né? Momento de se preservar para não tomar um caixote da vida da terceira onda do Covid. É isso aí. Tem uma terceira onda aí, gente. Isso não é brincadeira, não. O nódulo lunar vai pipocar essa semana. Ele inicia a semana retrógrado ainda no 10º grau de Gêmeos. Segunda, dia 31, ingressa em movimento. Ele estava em movimento direto, desculpa. Ingressa em movimento direto na segunda-feira, 31, e na sexta-feira, dia 4, retoma o movimento direto. Então ele mantém ali aquele símbolo saber, que são terras de exploração se oferecendo aos pioneiros, né? Oferecendo novas oportunidades aos pioneiros. É o que a gente está vivendo nos países onde a vacinação já, né, atingiu aquela massa ali, né, que vai permitir a retomada da normalidade da vida econômica e social. Né? Aqui a gente ainda não está nesse momento, né, mas já estamos olhando ali para o reboot dos outros. Mercúrio inicia a semana retrógrado no 24º grau de Gêmeos, chegando sexta-feira, dia 4 de junho, no 23º grau geminiano. Permanece no terceiro decanato, vai ficar ali naquele terceiro decanato um tempo, regido pela Lua e Urano, quer dizer, o mais bipolar, emocional, criativo e genial decanato geminiano. Momento que chama aglomeração, cuidado total, tá todo mundo de saco cheio, né? E isso pode desencadear uma onda de estar na cara do gol. Então vamos usar a intuição e mudar o nosso modo de pensar, né? A gente já sabe as questões relacionadas a Mercúrio retrógrado, né? Relacionadas às questões da verdade, da comunicação, as questões eletrônicas, elétricas, e como o Mercúrio começa esse processo ali numa quadratura com Netuno, a parte hidráulica, as águas também ficam meio turbulentas, por assim dizer. Já Vênus inicia a semana no 25º grau de Gêmeos, ingressa quinta-feira, dia 3 em Câncer, chegando sabadão no 2º grau canceriano. Vai ingressar no primeiro decanato de Câncer, na transição de Gêmeos para Câncer, regido pela Lua e Mercúrio. Aqui, o tema do conflito entre a mãe e a filha está encenado, quando a Vênus ingressa no reino da Lua. Rivalidades e prepotência à parte, então é legal trabalhar a mamãe. O desejo romântico que busca afeto e intimidade invade nossa subjetividade. Momento xodozinho, porque é impossível ser feliz sozinho. Rima fácil.
Marte inicia a semana ingressando domingo no 22º grau de Câncer. Aí terça pula para o 23º, quarta-feira para o 24º e sexta-feira para o 25º grau do Caranguejo. Se mantém ali no terceiro decanato canceriano, regido por Sol e Netuno, decanato dos Gêmeos, onde eu nasci ali, representando a realização e inspiração. Menos, Everton, menos, tudo bem. Mas está ativando 4 símbolos sabeus que trazem 4 imagens para a nossa semana. A primeira imagem apresenta uma reunião de uma sociedade literária, que representa uma abordagem objetiva e crítica dos fatores comuns de nossa cultura e dos problemas psicológicos que os envolvem. A segunda imagem apresenta uma mulher e 2 homens isolados numa pequena ilha dos mares do sul, carregando a ideia da focalização de complexas potencialidades interiores em relações concretas e harmônicas. A terceira imagem apresenta um homem obstinado sendo ofuscado pela descida de um poder superior. A ideia básica aqui é a resposta das forças espirituais à integração da personalidade por meio de empreendimentos positivos marcados pela obstinação. Por fim, a quarta imagem apresenta convivas lendo em uma biblioteca de uma luxuosa residência, carregando a ideia da transferência do privilégio social para o nível da fruição intelectual. Unindo essas imagens aí, a gente vai ter a mensagem de Marte para a nossa semana. Todos nós estamos ilhados e lidando com questões em termos de saúde mental por conta desse processo pandêmico. Mas um poder superior pode estar entrando em cena para acabar com a obstinação dos ignorantes que permanecem promovendo aglomerações indevidas. Só Jesus e a espiritualidade na causa. Passado esse mal-estar, a ignorância vai ser enterrada e vem aí um novo renascimento, pois as pessoas estarão ávidas por buscar o saber. Os cães ladram, mas a caravana passa. Júpiter, Saturno, Urano e Plutão vão permanecer ali naquele mesmo lugar que eles estavam. Júpiter ali no primeiro decanato pisciano, né, que é regido por Urano e Netuno, transição de eras, aquele tema, e o mesmo símbolo sabeu que é um homem, né, num tapete mágico sobrevoando uma grande extensão de terra, o que traz aquela ideia da necessidade da gente expandir a nossa visão das coisas. E eu penso sobre isso que é uma crítica ao dualismo, né? É claro que o fascismo ele é uma expressão extrema da qual a gente tem que combater, mas o fascismo não é o polo dicotômico. O polo é o liberal e o comunal, né? O indivíduo e a sociedade. A gente está no momento em que a gente precisa ter uma nova visão sobre essa dualidade aí, tá? Isso por essa presença de Júpiter nesse primeiro grau pisciano aí. Júpiter voou por Aquário e já ingressou em Peixes, mas ele vai retrogradar e vai voltar para Aquário. O Aquário ainda vai estar aí vivendo essa expansão jupiteriana. Saturno está retrógrado no 13º grau de Aquário, ainda ali naquele ponto que está criando, né, a maior tensão nessa transmissão do velho para o novo. Urano vai continuar em movimento direto e vai chegar no 13º grau de Touro, então essa semana vai ser mais intenso, né? E Saturno também se mantém naquele símbolo sabeu que é um trem entrando no túnel, né? Saturno ficou retrógrado num grau que representa um potencial de abreviar a evolução. Então ele está parado aqui. Por que ele está parado aí? Está abreviando, está impedindo, né? Bloqueando a nossa evolução abreviada? Não, ele está falando que o que a gente está vivendo aí pode abreviar a nossa evolução. Como assim, Everton? A pandemia é uma bosta. É uma bosta, é verdade. Sabe? Mas a humanidade estava caminhando de mãos dadas aí com os cavaleiros do Apocalipse para o seu fim, né? A gente ainda está no mesmo lugar, só agora a pandemia tira para o alto. A gente vai ser obrigado a se pensar em termos de sociedade e civilização. E se pensar em termos de sociedade e civilização, né, se a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que mudar o sujeito. A gente quer mudar o sujeito, a gente tem que mudar o sujeito.
Urano está ali no 12º grau de Touro, aquele símbolo saber inerente, que é um carregador com pesadas malas. Está na hora da gente se livrar disso, dessas pesadas malas. Essas pesadas malas são, né, tudo aquilo que a gente acumula com base no nosso ego, né, com base no desejo insaciável e compulsivo por ganhos e vantagens. Não é mais esse o caminho. Não é mais o caminho da acumulação. Não pode mais ser. Simples assim. E Plutão está lá naquele 26º grau de Capricórnio, né, que representa os íngremes degraus, né, de um santuário de montanhas, peregrinos subindo esses degraus, apresentando que o fator-chave do nosso processo de autotransformação é uma retirada no sentido de busca de um aprofundamento espiritual, de busca de uma compreensão espiritual da vida. Olha só, eu sou científico, eu sou racional, então leia o filósofo Robert Solomon, Espiritualidade para Céticos. Você vai amar. A gente não precisa de religião não para ser ético, espiritualidade é ética, tá? E dentre os planetas lentos, né, a gente tem o ingresso de Netuno no 23º grau de Peixes, domingão. Então ele está mudando o símbolo saber inerente, que era um médium materializador, que agora numa pequena ilha perdida no meio da imensidão do mar, vence pessoas vivendo em uma estreita interação. A ideia básica aqui é a necessidade de aceitar conscientemente as próprias limitações, a fim de concentrar as próprias energias e viver uma vida centrada e plena. Somos nós vivendo nessa ilha que é o planeta Terra, bem no meio desse sistema solar e universo extenso, quase infinito. Estamos passando por um momento de encarar nossas limitações para nos concentrarmos naquilo que efetivamente é essencial para uma vida plena. Esse processo está sendo muito doloroso e difícil, pois está nos fazendo olhar para a morte. Mas talvez já estivéssemos olhando para ela sem consciência, pois caminhávamos como loucos no precipício para uma situação apocalíptica. Agora que estamos vivendo essa agonia, podemos refletir sobre nossas limitações se queremos que se realize nesse planeta refratário sua principal função, que é uma máquina de criar deuses. Henri Bergson. Maravilhoso. Gente, com base nessa posição planetária, vamos ver como ficou o ranking astral da nossa semana. Então vamos lá. Em primeiríssimo lugar, Touro e Peixes. Sempre eles com seu ITA, com seu índice de tensão astrológico, variante entre 5 e 7. Em segundo lugar, já mais tenso, né? Áries, Gêmeos e Aquário com ITA variante de 6 a 7. Em terceiro lugar, na medalha de bronze, Câncer, Libra e Escorpião com ITA variante de 6 a 8. No quarto lugar, Leão e Capricórnio com ITA variante de 7 a 9. Chapa quente para Virgem no quinto lugar com ITA variante de 7 a 10. E na rabeira da chapa quente, ele mesmo, Sagitário, com ITA variante de 11 a 12. Então vamos ver agora como é que vão ficar as orientações para os signos baseado nisso tudo, né? Você já sabe que você pode olhar para o seu signo solar. O que é o signo solar? É o seu signo. Você fala assim, qual é o teu signo? Eu sou Câncer, é porque o Sol estava passando por Câncer quando você nasceu. A nossa astrologia ocidental é uma astrologia que se baseia no Sol em primeiro lugar. O Sol representa a nossa individualidade. Mas se você conhece o mapa, você pode olhar aí o seu signo lunar, no meu caso Capricórnio, seu signo ascendente, no meu casinho aqui, Aquário, né? E eu ainda conheço meu mapa muito bem, sei que Escorpião e Virgem são importantes para mim. Posso dar uma olhadinha em tudo, mas também posso seguir apenas o meu, né, signo solar, que já vai falar muito da minha semana, tá bom? Então vamos lá. Áries. Então vamos lá. Áries permanece no segundo lugar, dessa vez ao lado de Gêmeos e Aquário, em nosso ranking astral semanal, levando mais uma medalha de prata. Se estabilizar no pódio é bem mais difícil do que chegar lá. Todos nós vivemos muitos momentos de sucessos fugazes, ainda mais o ariano que, se bobear e estiver ainda ancorado em suas questões infantis, a todo momento starta algo novo sem conseguir finalizá-lo. Muitos arianos, inclusive, se tornam especialistas nesse primeiro movimento, em startar processos, e assim que passa essa fase, delegam a outros indivíduos de outros signos a tarefa de gestar, manter e conservá-los. Mas, em verdade, Áries não é apenas um especialista em iniciar movimentos e empreender novas direções. Ele também é um grande gestor
e quando seu empreendedorismo se encontra com suas habilidades gestoras e administrativas, é que sua liderança se completa e se torna uma potência. Os arianos sempre foram os caçadores mais engenhosos do zodíaco, e quando a vida era um puro e objetivo estado de natureza, essa habilidade era espontaneamente colocada à prova e eles nunca desapontavam. Mas com o desenvolvimento da vida social e toda a gama de complexidades, o mecanismo que organizava a vida humana se emaranhou nas mais diferentes culturas e as coisas deixaram de ser óbvias. Vou desenhar. Áries é o anti-peixes e nunca, nunca, nunca pode deixar a vida lhe levar, vida leva eu. Não mesmo. O não sou eu quem me navega é o mar, não é para vocês. Áries é o grande timoneiro, não como Mao Tse Tung, mas como o caboclo marujo, que necessita dos mares revoltos para aprender a navegar e compreender como as correntes e os vagalhões dos oceanos funcionam. Os arianos são navegantes, precisam que sua criança esteja segura e trabalhada para não se deixar impedir por não saberem lidar com as suas frustrações. Aproveite a boa maré e busque apoiar o empreendedor e a encontrar o gestor, pois assim sua força se estabiliza e ninguém te segura. No amor e nas relações, os romances caminham para aquele momento em que é importante compreender as demandas emocionais dos outros para melhor atendê-las. Mas isso é tão difícil para você que o seu normal é continuar a não considerá-las. Então, assim, perde oportunidade de intimidade e permanece superficial nas relações. Que tédio! Semana intensa e positiva em termos psicológicos. Começa Positive Vibration e vai se tornando todinha sua, dominando a cena e abalando o fim. Touro. Touro escalou uma colocação e galgou a pole position, o primeiro lugar ao lado de Peixes em nosso ranking astral semanal, conquistando ouro. Que bonito! Que bonito é! As bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Ah, que legal, Rádio Globo. Indivíduo competente e taurino. Quem vê de longe pensa que se trata de um privilégio, essa coisa de oscilar entre o ouro e a prata. Mas quem conhece as veias abertas da América Latina sabe o quão sangrento é o espólio de toda conquista. Touro já sangrou muito nesse campo astrológico, onde os deuses zodiacais jogam bola com nossos ouris, com nossas cabeças. Sim, nós somos a bola dos deuses, e numa hora somos a bola da vida, e noutra somos a bola bandida, e solamente a mudança é a constante nessa partida. E nesse jogo de constante mudança, Touro muitas vezes foi a bola perdida e o churrasco dos deuses cósmicos. Agora é a hora que sua bola entra, nem que seja naquele último suspiro do jogo, onde no apagar das luzes, viramos as partidas perdidas e somos abençoados pela fé no improvável, pois éramos predestinados à vitória. O Senhor do Caos em desfile pelo seu signo, que lhe comanda nessa fé no caos. Não se sinta inadequado, pois você, sempre tão cético, não costuma alimentar as fés cegas, mas sim as dúvidas inerentes ao seu ceticismo filosófico entranhado. Mas Urano reverteu suas certezas e suas indecisões ao mesmo tempo, para dessa forma revolucionar suas bases existenciais. Agora, a segurança e a zona de conforto não lhe prestam serviço algum, a não ser o seu próprio empobrecimento e reducionismo. Não se reduza a ser menos do que você pode ser. Para não se reduzir, é necessário ousar, olhar para seus sonhos e desejos e ao mesmo tempo para si mesmo, se vendo como Aladim e gênio da lâmpada. Seus desejos são a senha para a sua missão e prosperidade. Não perca tempo com sonhos alheios. Para com essa punheta. Realize os seus e seja a estrela matutina, cantado em verso e prosa, porque o mundo é dos que sonham. Porque o mundo é dos que sonham, que toda lenda é pura verdade. Seja a sua lenda. No amor e nas relações, está formando aquela conjunção astral para lá de carnal, juntando no mesmo banquete a fome e a vontade de comer. Ninguém segura seu charme e romantismo, exceto aquela condição inercial advinda de sua portentosa preguiça. Ok, pelo menos quem não pega ninguém não pega Covid. Semana bipolar em termos psicológicos, começa bem tensa e desafiadora, mas equilibra tudo a partir de quarta-feira, salvando o fim de... Gêmeos.
Gêmeos se mantém na segunda posição ao lado de Áries e Aquário em nosso ranking astral semanal, levando mais uma medalha de prata. Jesus é você, não é Genésio, pois só Jesus na causa pode estabilizar Castor e Pólux, essas duas cabeças pensantes e dicotômicas que habitam a alma geminiana. Somente Jesus é você. Não foi em vão não, seu sofrimento não se deu ao léu. Agora chegou aquele momento em que Gêmeos vai dançar o creu. Sim, mesmo os mais doidinhos geminianos estão revolucionando nessas semanas com as melhores prospecções em anos. Aliás, parabéns a todos os geminianos aniversariantes da semana. Sempre falo aqui para os meus amigos mutáveis que esse é o ano de Gêmeos. Outros signos estão muito ativados positivamente e sua ativação mais intensa do campo astrológico se dará daqui a alguns anos, quando Urano ingressar em seu signo e ali permanecer por 7 incríveis anos. Pega a visão. Você, que levou pancada do astral por anos a fio, tem a sua primeira real oportunidade de se recolocar em seu lugar de protagonista. A partir de agora, do seu aniversário e ao longo dos próximos 3 anos, antes de surfar os melhores 7 anos da sua vida, entendido, geminiano? Não precisa ficar em curto ou entrar em surto, enquanto seu momento de celebrar não chega. Chega, isso sim, de não compreender sua própria dualidade psicológica. Você sabe mais do que todos que sua alma, em verdade, é a mais sensível, a mais humana de todas as características humanas, que é a ambiguidade. Gêmeos encarnam os contrários até no futebol, pois a maioria dos times geminianos são preto e branco. Ceará, Figueirense, Americano, Campo Grande, Rio Branco, Tupi, Resende e Central de Caruaru. Tudo preto e branco, tudo gêmeos, pelo amor de Deus. Mas te lembra, meu querido, que entre o preto e o branco existem mais do que os 50 tons de cinza. Existem, na verdade, 65 tons acidentados, para sermos mais exatos. Há muita coisa entre o tudo e o nada. Pode renunciar ao controle da vida e se entregar de alma ao devir. Só está começando, velhinho, portanto, não vá se perder por aí, só não vá se perder por aí. No amor e nas relações, depois de toda a onda de amor e esperança, vem um ranço, um cansaço de encantamento, uma vontade de baixar o fogo na raba, sentando em gelo até congelar. No amor e nas relações, depois de toda a onda de amor e esperança, vem um ranço, um cansaço do encantamento, uma vontade de baixar o fogo na raba, sentando em gelo até congelar o grelo. Cuidado com romantices, que só te pertence até a página 2. O que vem depois enche teu saco sempre. Muitas oscilações, tome seu antiácido, rescue e deixe o Rivotril a postos. Semana bipolar e positiva em termos psicológicos. Começa Positive Vibration, tensiona geral a partir de quarta-feira, mas reequilibra tudo quando você está. Que beleza. Câncer. Câncer galgou mais uma posição e foi para o 3º lugar ao lado de Libra e Escorpião em nosso ranking astral semanal, retornando ao pódio e conquistando uma medalha de bronze. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Sim, o boêmio voltou, pois embora não era nem para ele ter ido, é inevitável que ele em algum momento se vá. Pois um boêmio é um inveterado romântico e não consegue ter controle algum sobre sua própria existência. Faz parte, aliás, da boemia esse caráter perdido, misturando pulsão de morte com uma entrega total à subjetividade, que lhe navega a alma e leva seu barquinho aos 7 mares, do céu ao inferno, do inferno ao céu, passando pelo purgatório, pelos campos elíseos, vales das sombras e pelos tártaros. Falando nisso, aproveite para cuidar da dentição, pois os tártaros dentários podem ser a causa desse mau hálito que estava lhe afastando dos beijos mais gostosos. Retornando à boemia, ela não é feita apenas de loucura, gererê, absinto e festas das bacantes, onde putaria e luxúria se dão as mãos como as irmãs cabelitas. Não! Boemia é pura arte, é pura poesia aplicada no dia a dia em La Casa de la Folia. A boemia é onde se encontra a folia e a folie, a festa e a loucura, numa grande celebração que cura toda a pequeneza que nossa alma carrega quando somos submetidos às normoses empobrecedoras das subjetividades.
Não empobreça sua alma boêmia. Alimente ela como um monstro que você solta para devorar qualquer um que ouse lhe menosprezar. Qualquer um. Mesmo o grande Deus Destino. Mas o destino é sábio. Ele jamais caçoaria de você. Muito pelo contrário. O destino aposta muitas fichas no caranguejo. Porque nós somos boêmios. E nós boêmios, além de toda arte e cervejaria, produzimos também nossos tarôs, que são pérolas do conhecimento simbólico. Perceba a sua sensibilidade não como fragilidade, mas como um superpoder que o qualifica a ser professor nato de psicologia aplicada e aprendida no sapeca iaiá da vida, temperada de ancestralidade. Nós somos os psicoterapeutas do Zodíaco, só nós temos esse saco. Mas como já falei inúmeras vezes, todo terapeuta precisa de terapia. Nunca deixe um canceriano sem terapia, ele se transformará num demônio espumando pela boca. Tempere a vida louca com sua potência sistêmica e encontre o caminho do meio perfeito para potencializar o que você é e mais ama. Não espero menos de você, canceriano, não espero menos de você. Mesmo em pleno inferno astral. No amor e nas relações, yeah baby, yeah baby. O amor encontra o desejo, vontade de tantra, de dar aquele beijo e amar como se não houvesse amanhã. E se você parar pra pensar, na verdade não... foi mal, entrei erradão, mas ficou assim mesmo. Se entrega, baby, a hora do Yang Yin chegou. Semana bipolar em termos psicológicos. Começa broxa como bozo, harmoniza na proatividade de quarta-feira, mas fecha o tempo quando você está babando o finde. Leão. Leão escorregou uma colocação e foi para a quarta posição com o Capricórnio em nosso ranking astral semanal, escapulido do pódio das medalhas. Não tenha medo, não tenha medo, não seja leonino como o leão covarde do Mágico de Oz. Pode até ser que naquela história você não fosse o principal protagonista, mas na sua vida você é. Então a existência é a peça perfeita que você terá a oportunidade de fazer o grande ato. Várias vezes. Mais além, todos os gestos e atitudes, todas as suas ações e não ações são extremamente relevantes e compõem em conjunto traços e características centrais de sua personalidade, sonhos e propósito. Todos nós nascemos com os nossos papéis e scripts, e ao menos do nosso ponto de vista, somos protagonistas dessa nossa história individual. Mas o leonino é o único que ganha purpurina para essa brincadeira. Perceba o quanto antes a realidade do teatro da vida. Perceba o quanto antes. Os deuses criam um roteiro único, como um pano de fundo que é o mito do herói, e 12 tipologias básicas que apresentam diversos personagens e possibilidades. Esse roteiro não se cansa de fazer sucesso e pode ser replicado infinitas vezes e sempre, sempre, sempre todos notam você. Quando o leão entende que está sempre em ação, sendo solista ou figurante, e o que é principal a se fazer na peça é se entregar de alma às demandas daquela pequena individualidade que está contendo o nosso espírito, aí, meu querido, aí você vai para o seu lugar mais forte, tá? Nesse lugar, o posicionamento do ranking, que revela o quanto de tensão está submetido um signo na semana, simplesmente não significa nada. Pois no fundo, não importa se o campo astrológico está ou não está propício, mas sim como nós estamos lidando com as experiências fluentes e as desafiadoras. Em termos de campo astral, esse quarto lugar tempera as fluências e as tensões e lhe deixa em condições de ação bem razoáveis. Como sempre digo, seja o grande protagonista que sua alma encarnou para ser, expressando seus dons. Mas tenha humildade em ver que todos os indivíduos são estrelas, apesar de você ser o único que ganha purpurina. No amor e nas relações, momento romântico pode apresentar novidades kármicas. Perceba o excesso de drama como uma red flag básica, uma bandeira vermelha, pois apesar de você ser um drama queen, felinos não devem se ceder nas águas da emoção que apagam o fogo do seu coração. Semana intensa e positiva em termos psicológicos, começa virando no Jiraiya pilha total até sexta-feira, quando aterriza suave na nave para curtir o fim de... Virgem. Virgem se mantém na quinta posição isolada em nosso ranking astral semanal, permanecendo no penúltimo lugar. Pois é, meu querido, todos nós queremos ter voz ativa. Pois é, meu querido, todos nós queremos ter voz ativa no nosso destino, mandar
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá, pois é. Muitas vezes parece que a vida chacoalha a gente de um lado para o outro para ver se estamos vivos, se perseveramos em nossos objetivos e, obviamente, para testar nossas habilidades e resistência. A escola da vida nos cobra sempre múltiplas inteligências e aquele que tem a consciência de que devemos buscar constantemente o autoaprimoramento e a evolução está aprendendo a lição e ganhando seus bônus espirituais que promovem os karmas bons. Não importa efetivamente onde nós nos encontramos na roda da vida, se em cima ou embaixo, nem subindo ou descendo, pois movimento é a constante e nosso equilíbrio é o que importa. O ser humano é um malabarista equilibrando suas contradições nos movimentos de ondas cósmicas. O campo astrológico é uma expressão desse pano de fundo que é o oceano existencial, teatro de operações onde nossas tramas, dramas, biografia e trajetória se misturam em uma imensa rede sistêmica. E no relógio do zodiacal, os ponteiros se encontram em seu ápice de energia para você, Virgem, mas cobram ação e direção de sua parte, o que te tensiona naturalmente. Mas não é o momento nem de pedir, nem de desistir. Ao contrário, o tempo é de colocar toda essa energia em seus projetos e objetivos, criando um plano de estratégia para a realização deles. As tensões com os elementos paternos podem contribuir para as coisas não fluírem bem. Resolva internamente suas questões ancestrais e familiares. Entender que os pais simbólicos são uma coisa e os pais físicos são outra ajuda no trabalho subjetivo de torná-los uma força evolucionária. Mantenha o foco nos seus projetos, se colocando pequeno perante a todos os que vieram antes de você. Permanecer ignorante em relação à sua força ancestral contribui para o seu fracasso, assim como reconhecer seu lugar e trabalhar sua prepotência pavimenta a estrada que conduz ao sucesso. Você sempre é o condutor da sua própria vida, não importa em que momento dela você esteja. Assuma o comando, honrando o seu sagrado lugar. No amor e nas relações, os sons dos bandolins, tocados pelos bardos desse evento romântico astral, sempre arrepiam sua alma, instigando seu caráter sinestésico que ama o toque e o choque dos corpos em contato íntimo. Ótimos momentos com o parceiro, fusão e tantra na agenda, aceite uma prenda e diga sim. Semana intensa e proativa em termos psicológicos, começa e termina viradinho no giraia, com seu lobo se manifestando, dominando geral de cabo a rabo. Libra. Libra escorregou 2 colocações e caiu para a 3ª posição ao lado de Câncer e Escorpião no nosso ranking astral semanal, garimpando uma medalhinha de bronze. Fez muita festa para curtir o ouro na semana passada e esqueceu que o movimento incessante do campo astrológico é como uma onda do mar. Vem e vai, e se você não se equilibrar, você cai. Cair, mas não sair do pódio, isso sim representa um privilégio, pois não deixaremos de cair e levantar, nem de subir e descer. Mas quando caímos ou descemos e nos mantemos surfando a onda em cima da prancha, meu amigo, está tudo certo. Ainda mais levando um bronze no peito. Na verdade, não há nada a temer. Nem suas corriqueiras indecisões, nem aquela frieza gélida que cobre suas emoções como um glacê bege, menos ainda o campo astrológico e suas transmutações. A balança está ingressando em uma fase de expansão, onde os seus projetos, aspirações, desejos e sonhos são estimulados a saírem do papel e a se tornarem reais. Aceite os desafios que se apresentarem daqui para frente, em especial aqueles que se conectam aos seus talentos e objetivos reais. Um sentimento de entusiasmo e uma curiosidade espontânea alimentarão sua energia na direção do movimento. Seja dinâmico e cante para subir com qualquer preguiça ou irritação. Não se perca em suas elucubrações agora, pois não é o tempo de ponderações e teorias masturbatórias, conspiratórias. Haja, o momento pede ação, tanto, mas tanto, que se ainda não voltou a malhar, agora é fundamental, pois precisa nutrir essa vibe se colocando disponível para o movimento e energia. Daqui a algumas semanas você atingirá seu ápice de energia, mas não precisa esperar mais para descer do salto teórico e encarar as sandálias pragmáticas da humildade. Essa fase também é favorável para uma compreensão mais profunda e filosófica da vida. Fale com seu analista,
mas se abra a uma abordagem mais transpessoal, porque para dar o salto, só a razão não dá conta. Você é humano, baby, e esse macaco é um macaco simbólico. No amor e nas relações, o romantismo ronda a cidade para te encontrar e volta para casa abatido e perdido, pois ou você não está lá, ou está dando mole para outro. A Vênus canceriana confunde Libra, que se apaixona a cada esquina em que encontra um suposto grande amor da sua vida. Confusões emocionais pela dificuldade imensa em se entregar, em entregar ao outro sua paçoca. Entrega a paçoca, Libra! Semana intensa e positiva em termos psicológicos. Começa a Positive Vibration e vai arrepiando os cabelinhos na estática para manifestar seu lobo quando sextar e engolir o finde. Escorpião. Escorpião se mantém no pódio na terceira posição, dessa vez com Câncer e Libra em nosso ranking astral semanal, levando mais uma medalha de bronze. Depois de algumas semanas lidando com choro e ranger de dente nas rabeiras do ranking astral, o escorpiano encontrou um oásis em meio ao deserto. E olha que o ciclo geminiano que anda regendo nossas vidas representa um passaporte para um processo de autotransformação. Sim, Gêmeos é a casa da morte de Escorpião, mas, como Escorpião, carne de pescoço que é, carrega o tema da morte e da transformação em seu próprio arquétipo. Esse é um ciclo poderoso para a Fênix do Zodíaco. Embora sempre haja o risco de que, quando estamos lidando com a morte, alguém morra, normalmente você sente esse ciclo como fosse um túnel que potencializa suas energias para ativar seu modo mais ninja. Então, esperem para ver os escorpianos em modo ninja, atuando pela vida como se estivessem vivendo e protagonizando uma película de Tarantino, esporrando sangue para todos os lados e cortando cabeças como se fossem unhas do pé. Sim, eles estão com aquele olhar de Zed's dead, baby, Zed's dead. Passando o cerol e o rudo, resolvendo tudo que pode ser resolvido. Não procrastine em nada. Agora é momento de transformar em cinza suas pendências. Não esqueça de marcar aquela terapia mais intensa. Faça a sua constelação familiar para trabalhar sua pulsão de morte que te impede de alçar os voos mais altos. Quando o escorpião encontra suas sombras e ouve elas, ele transforma sua potência inconsciente em força consciente de crescimento e evolução. Nesse momento, ele se torna o dragão, um deus draconiano com poderes anímicos inimagináveis. Se estiver sucumbindo às suas obsessivas compulsões, é sinal de que precisa investir um tempo na sua cura, que sempre é ancestral. Entre no túnel da transformação, encontre sua cura e libere seu dragão, não como um menino do rio vazio e vadio, mas como um grande curador que você é. No amor e nas relações, vem que vem de mansinho, bem gostosinho, rala e rola com seu xodó. Não há melhor lugar no mundo todo, escorpião. Você conhece isso. Quando o amor encontra o tesão, não tem nada que segure, que nem água ladeira abaixo e fogo morro acima. Aproveite o clima e pratique o tantra dos olhinhos revirados. Semana bipolar em termos psicológicos. Começa tempo fechado, fechando o tempo, mais tenso que Bozo com a CPI. Harmoniza na quarta-feira, mas brocha quando sextar para babar o finde. Sagitário. Sagitário permanece na sexta posição isolada em nosso ranking astral, se mantendo na última colocação. Já dizia o velho ditado babilônico que se você foi encaminhado para o inferno, aproveite e abraça o capeta. Abrace o capeta como se não houvesse amanhã. Tome um café com Exu, almoce com Satanás, faça um brunch com Ferrabras e jante com Beelzebub. Em uma semana no máximo, estão te contratando como relações públicas de todo o abismo, do Báratro ao Tártaro, passando pelo Érebro. Como você adora viajar e conhecer coisas novas, não pode deixar de se enturmar com o povo dos quintos das trevas. Você sempre se identificou tanto com a galera do fundão, quanto com o calor do Rio de Janeiro, o calor de verão do Rio. Então aproveita a rabeira do cosmos para conhecer melhor esse povo entrevado. Quando não tememos nosso destino, é que estamos mais próximos de conquistá-lo. Você já sabe que estar fudido não é um privilégio de ninguém. O campo astrológico é inexoravelmente democrático em nos fuder a todos, cada qual no seu devido tempo. Então, escolha o seu número de pica e dê conta do seu processo. Não precisa nem ficar freak out
nem deprê, nem oscilando entre uma condição e outra numa sofrível bipolaridade. Daqui a algumas semanas as coisas estarão em outras configurações e ninguém vai lembrar que você estava passando choquito. O mais importante é não temer o que está acontecendo. Encarar de frente, cair e levantar tantas vezes quantas vezes a vida solicitar. Ela pode nos fazer de ioiô ou nos transformar numa bolinha de gude e brincar conosco como 1000 demônios num parque temático. Pois tudo o que ela quer é que tenhamos a coragem em ser esse ser frágil e ao mesmo tempo poderoso que nós somos. É assim que garantimos a condição básica à evolução humana. Não é a caridade, nem a bondade e nem mesmo a inteligência ou a amorosidade que nos garante o nosso progresso. É e sempre foi e será a coragem, o valor essencial que nos coloca próximo dos deuses a encarar o eterno retorno com essa vontade de potência. Tudo o que a vida quer é coragem. No amor e nas relações, romantismo e emoções confundindo você, que no amor é mais confuso que a Dolly procurando Nemo. Se apaixonando mais do que Libriano e escorregando mais do que si mesmo, assim você desperdiça mel atrás de mel e vai acabar tomando um boa noite Cinderela e beijando a lua de fel. Semana oscilante e positiva em termos psicológicos, começa suave na nave, tensiona brabo na quarta-feira, mas reequilibra na sexta para animar o fim de dia. Capricórnio. Capricórnio escorregou uma colocação caindo para o 4º lugar ao lado de Leão em nosso ranking astral semanal, se despedindo do pódio e das chances de uma medalha. Que nem o centrão na política nacional, entra governo e sai governo, e essas prostitutas do velho regime nunca largam osso e sempre compõem, com base no toma lá da cá, as novas bancadas. Assim, Capricórnio se sustenta na meiuca do ranking, se segurando como pode. Já conhecemos as habilidades ancestrais da velha cabra em permanecer hirto nas pirambeiras e desfiladeiros da vida. Mas aqui outras competências são requeridas. É necessário agora compreender que o ciclo geminiano exige que você se auto-aprimore e se organize e organize suas tarefas e atividades cotidianas e profissionais. É fundamental colocar tudo em ordem, pois é a ordem um dos pilares do progresso, como já dizia o capricorniano Auguste Comte. Não precisa se manter nem nesse positivismo, nem no cartesianismo que te rouba a oportunidade de se abrir aos novos paradigmas científicos. Mas, nessa fase, a ordem é o caminho para a prosperidade e evolução. Estar no meio de campo, nesse campo astrológico, te municia ao mesmo tempo de favorecimentos e desafios aos seus empreendimentos. Na verdade, quem joga bola sabe que se ganha um jogo de futebol no meio de campo. O topo do ranking também provoca suas opressões e vertigens quando deixam tudo muito favorável, pois é sempre a vontade humana o verdadeiro motor de nossas conquistas. E a vontade humana não depende do campo astral, mas da condição do espírito humano individualizado. Claro que, estatisticamente, quando estamos no topo, fica mais fácil. Mas é a nossa vontade quem determina a nossa glória e não o zodíaco. Então, seja como o gênio meio-campista capricorniano Gerson da seleção de 70, um grande maestro que fuma um maço no intervalo do jogo e volta para dar aquele lançamento milimétrico para um centroavante qualquer colocar a bola no fundo das redes. Todos nós precisamos de desafios para nos manter dinâmicos. Coloque as coisas em ordem, inclusive sua saúde, e garanta a passagem para a próxima fase da competição. No amor e nas relações, ainda parafraseando Comte, além de ordem e progresso, há o amor como princípio, e nesse momento o amor olha para você e gosta do que vê. Surpresas emocionais e vontade de dar e receber afeto podem derreter seu coração de gelo e fazer você se apaixonar e se envolver. Coloque a Rita Lee no Spotify e deixa rolar, 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 rolar com você. Semana bipolar em termos psicológicos. Começa broxa como se confundisse Viagra com cloroquina. Harmoniza na quarta-feira, mas fecha o tempo na sexta, provocando tempestade no fim de. Aquário. Aquário escorregou uma colocação e caiu para a 2ª posição, ao lado de Áries e Gêmeos em nosso ranking astral semanal, perdendo a pole position, mas garantindo uma medalhinha de prata. Tá danado! Nesse momento você não é o Messi, mas Cristiano Ronaldo, percebeu?
Quase não há diferença entre o primeiro e o segundo lugar nesse ranking astral, e ficar oscilando entre uma colocação e outra é uma benção cósmica, especialmente para você que apanhou mais do que cachorro morto por anos a fio. Não importa mais todo o sofrimento, toda a teoria e não realização que tenha lidado ao longo desse processo. Agora não há retrocesso possível, apenas seguir em frente na direção dos seus sonhos, desejos e projetos mais íntimos. Você não foi alçado a essa condição para permanecer estático ou masturbatório, fazendo gozar através da genitália alheia. Não mesmo, agora é a sua varinha mágica ou o seu sininho encantado que precisam ser entumecidos para fazer fluir os efeitos gozosos das ondas de prazer que propagarão por toda essa terra amiga, desde a serra da barriga às grutas do coração. É isso aí. Sim, seu barco se mantém de vento em polpa na direção dos novos caminhos e oportunidades. Essa fase Gêmeos deixa seu gênio mais criativo que o renascentista. Então, diminua um pouco esse negócio de dar 2 e dê uma de dar 20. Você não é o aquariano Bob Marley, então maneira no princípio de prazer e se joga no princípio de realidade. A não ser que você esteja muito bem estruturado. Nesse caso, pode pitar um rabo de raposa das terras de Flávio Dino, se sentar no olho d'água com seu gererê, escutando Jamming à beira-mar e pegar um táxi para a estação lunar. Mas se você ainda está correndo atrás, deixe as férias para depois, pois seu potencial criativo está efervescente. Estoure a champanhe da criatividade e siga na direção em que ela lhe aponta. Você está tão fértil que se não parir uma ideia, empresa ou direção de vida, se bobear vai parir um filho. Cuidado, cuide de suas crias, que elas cuidarão de você. Portanto, tenha responsabilidade com seus bacurinhos, pois eles são seu futuro. No amor e nas relações, não sei não, assim você acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me entregando. O aquariano vivendo um momento lagartixa na parede te traz a fome e a sede de amar e ser amada. Aproveite que a mamadeira está cheia e faça sua ceia. Questões emocionais se resolvem na alcova. Semana intensa e positiva em termos psicológicos, começa todinha sua, linda, e aterrissa sexta-feira suave na nave de boas para dominar o fim de. Peixes. Peixes se mantém na pole position, em primeiro lugar, dessa vez ao lado de Touro, em nosso ranking astral semanal, conquistando mais uma medalha de ouro. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro. Oi, os peixinhos do mar, desafinei. Quem mais que os peixes dos oceanos para nos ensinar a arte de navegar? E navegar é preciso, isto é, tem precisões e certezas como uma engenharia, mas a vida também possui suas precisões e previsibilidades. Enquanto a navegação usa suas cartas náuticas, a vida, que compreende todas as linguagens, matemáticas, ciências precisas e imprecisas, exige tudo de nós. A vida exige tudo aquilo que o conhecimento humano é capaz de produzir, e é por isso que ela é mais difícil e desafiadora para se perceber e gestar. Mas entre os instrumentos que possuímos para compreendermos os ciclos da vida está a nossa velha astrologia. E esse saber milenar nos revela como o campo astrológico está divino, maravilhoso para os filhotes de Netuno. Praticamente em todas as semanas desse ano, os piscianos foram agraciados com o pódio em nosso ranking, o que diz muito sobre o momento astral de Peixes. Por esse motivo, durante todo esse ano, vem estimulando os piscianos a investirem tudo em seus projetos que estejam ancorados em seus sonhos e desejos. Se o pano da vida, se o pano de fundo da vida te propicia, por que não apostar todas as suas fichas em suas aspirações mais profundas? São sempre elas que garantem o caminho dourado da criatividade próspera. E você não pode vender sua alma, pois sem sonho, desejo e paixão, não há graça nem possível realização para quem carrega a imensidão do mar em sua subjetividade. Esse é o ponto-chave. Não se vende aquilo que não se possui. Não possuímos uma alma. Nós é que pertencemos a ela. Vender a alma é não buscar aquilo que ela clama por realizar. É deixar o medo te aconselhar a mirar alvos equivocados, consonantes com o nosso ego. Você é alma, querido, e quanto menos ego colocar na parada, mais você encontra a felicidade tão sonhada. Sonhe e realize seus sonhos. No amor e nas relações,
O amor chegou naquele ponto em que vira romance e dormir de conchinha é tão natural como chupar um chicabão, um picolé no verão. Sentimento, intimidade, tesão e cumplicidade, criando clima para ficantes se comprometerem e comprometidos se casarem. Aproveite o encantamento da vida, pois sem isso o que seria da vida? Semana intensa e positiva em termos psicológicos. Começa todinha sua de cabo a rabo, dominando geral, para reinar absoluto de domingo a domingo. São essas as orientações de astrologia para a nossa semana. Me segue no canal, não esquece de acionar o sininho para continuar vendo nossos vídeos. E semana que vem tem mais. Um beijo!